Bem-vindos ao CEPEL, Semana Acadêmica de Letras. Eu me chamo Henrique Rocha e fiz esse trabalho de pesquisa de PFOL, junto com a Elisama Pinto, orientado pela professora Jennifer Albuquerque, no grupo de pesquisa de português para falantes de outras línguas, com o título A Moda da Casa, podcast para o contexto de PFOL. Na nossa apresentação de CEPEL, vamos passar pela introdução, as fundamentações teóricas do que define um REA, o ciclo de desenvolvimento de um REA, a fundamentação teórica de um podcast, a gastronomia e a questão de afetividade. Daí mostraremos nossas metodologias, as considerações finais e os agradecimentos e as nossas referências. A produção de material didático de PFOL, ele tem um crescimento exponencial desde a década de 80. E ele vem justamente para atender uma necessidade mundial de questão de materiais que abordam a interculturalidade de pessoas que são consideradas migrantes forçados e atender às suas necessidades diárias. E especialmente na crescente mundial e infeliz da imigração forçada, seja causados pelas guerras, pelas crises econômicas e até mesmo futuramente por questões ambientais, onde vai existir a possibilidade de ter mesmo pequenos povos e etnias tendo que se mover pelos níveis do crescimento de níveis dos oceanos, ou até mesmo a questão de destruição em massa de biomas e desastres naturais, como aconteceu com o Haiti em uns anos atrás, e como acontece atualmente com os refugiados econômicos da Venezuela. E uma forma de crescente disso é que ano passado quase 80 milhões de pessoas foram forçadas a sair de suas próprias casas, atravessando os continentes e até mesmo os países inteiros para ser uma promessa de um novo lar e uma nova recomeço de vida. Apenas o Brasil, em questão aos venezuelanos, recebeu 260 mil venezuelanos abrigados no Brasil. Na fundação do REA, ele funciona como o aspecto de acesso aberto na programação e na computação, com o livre acesso e livre de direitos autorais. E nesse aspecto de livres direitos autorais, o REA entra com 4 princípios: reusar, revisar, remixar e redistribuir. Isso. E como se desenvolve o REA? O desenvolvimento do REA se passa pela análise das necessidades do aluno, o desenvolvimento dos objetivos da aprendizagem, a implementação e a constante avaliação do material. Mas por que isso? Porque como o REA é um programa de material didático, ele tem fundamento num princípio cíclico, onde o professor, no caso, o professor que vai ensinar o português aos não falantes, que não tiveram contato prévio, ele poderá pegar o material, adaptar a realidade dos seus alunos e a realidade de onde ele está, e então adaptar esse material para o desenvolvimento dos seus alunos. E como é um processo cíclico, ele não, fundamentalmente ele não tem fim. A partir do momento que você termina e você repassa ele repassa por todas as etapas novamente para uma nova realidade. Na fundamentação teórica do podcast e na gastronomia,
Uma citação interessante do Leite é justamente a questão de um podcast ser um recurso multimodal ao que auxilia o desenvolvimento do aluno e da autonomia do aluno. E como o Tavares diz, a gastronomia vai muito mais além de saciar o próprio corpo e os nutrientes. Ele vem como um alimento de alma, a necessidade psicológica do aluno de relembrar e reviver o passado antes da migração forçada, no aspecto do DPFOL e a gastronomia. Nas metodologias, foi feita uma observação dos alunos da turma de PFOL intermediária da UTF-PR, uma bateria de perguntas na pesquisa com perguntas semi-estruturadas, a definição do tema, que foi a definição do tema do podcast e a gastronomia, a escolha de convidados que passou por um gastrólogo brasileiro, e a Lely, uma empreendedora venezuelana no ramo justamente de gastronomia. Então, foi desenvolvendo um roteiro com as pautas que seriam elaboradas aos dois convidados, que foi gravado via aplicativo de celular, uma chamada gravada, e então editado num programa de software aberto chamado Audacity, e com uso de músicas e recursos sonoros do SoundCloud marcados como de acesso aberto e livre. Gostaríamos de convidar vocês a ouvir nosso podcast e dar uma pequena definição do que é um podcast, que é justamente uma mídia relativamente nova, com o intuito de se falar sobre as questões do dia a dia num formato de áudio e que são relevantes à nossa sociedade ou à realidades do tema apresentado para as pessoas. Nesse caso, no nosso podcast, foi justamente a questão da afetividade, a comida que as pessoas preparam e tem a questão afetiva com esses pratos de comida, e a nova realidade que essas pessoas passam, especialmente no aspecto de ter que viver por conta, aprender um novo idioma e até mesmo se empreender para se adaptar à nova realidade. Nas considerações finais, temos a questão do conhecimento que são adquiridos nas narrativas pessoais, o vocabulário e a prática da oralidade dos convidados. E na questão do podcast, temos o seu uso em sala e principalmente fora da sala de aula, onde o aluno é incentivado, no seu tempo livre, a ouvir e sintetizar na sua cabeça o conteúdo que é proposto no formato de podcast, na melhor oportunidade que ele achar. E o potencial desse material, justamente na questão da compreensão, a produção oral e escrita, que pode ser abordado tanto pelos professores de PFOL, como sintetizados nos alunos do PFOL, em relação às suas necessidades. Também temos as considerações, a importância do ciclo do LEFA, que passa também como agradecimento por nos ter ouvido. Nós lhe convidamos novamente a ouvir nosso podcast e qualquer dúvida, comentar no Classroom do nosso tema, que nós prontamente responderemos, ou você poderão então entrar em contato com a gente via nossos e-mails que estão sendo apresentados em vídeo. Da Elisama, é elisamapinto@alunos.tfpr.edu.br, e o meu, Henrique Rocha, @alunos.tfpr.edu.br.
www.utfpr.edu.br. E aqui é a nossa referência. Novamente, eu faço um convite para qualquer coisa, comentário no Classroom.